tell me who she is? Enola. Enola? Tis I. Fala aí, galera do Cinepop, aqui quem fala é o Thiago Nola, e essa semana eu trago pra vocês a crítica do aguardadíssimo Enola Holmes, que a Netflix já mandou pra gente conferir, e eu posso garantir que é a coisa mais divertida do ano que vocês vão assistir. O filme é baseado na série de romances Os Mistérios de Enola Holmes, da Nessie Springer, e gira em torno da Enola Holmes, que é uma jovem de 16 anos que é irmã de ninguém menos que o famoso detetive Sherlock Holmes. E o filme da Netflix, que é dirigido pelo Harry Bradbeer, é a adaptação do primeiro volume, que apresenta a personagem pro público e que mostra e que revela como ela se transformou numa detetive tão inteligente, tão sagaz que nem o irmão. E o filme é estrelado por ninguém menos que Millie Bobby Brown, a estrela mirim que fez um sucesso gigantesco ao interpretar a Eleven em Stranger Things. A história gira em torno da Enola Holmes, e já abre com uma breve explicação de quem ela é, com que a mãe dela, que é interpretada pela Helena Bonham Carter e se chama Eudória, explica que ela sempre foi uma mãe diferente das outras, ainda mais para a sociedade vitoriana da época, e ela ensinou a Enola Holmes as coisas mais doidas do mundo, coisas que você não esperaria de uma lady, muito entre aspas, da sociedade londrina daquela época, porque se passa no final do século XIX, o filme e o livro. E ela ensinou pra filha várias coisas, incluindo química, botânica, artes marciais e principalmente estratégia, que é o que deixa ela bastante parecida com o Sherlock Holmes e com o Mycroft, que é o outro irmão mais velho dela. Só que as coisas mudam quando a mãe dela simplesmente desaparece na manhã do aniversário de 16 anos e ela resolve ir atrás pra ver o que aconteceu. E nesse meio tempo, ela chama os irmãos de volta pra casa, e os irmãos querem mandar ela pra uma espécie de escola preparatória, porque eles não aceitam o jeito que a irmã é. Que é rebelde, e ela precisa se transformar numa dama pra poder se casar com um homem e fugir dessa maluquice que a mãe dela ensinou. Só que ela tá horrorizada com a ideia de ir pra esse instituto, e ela foge de casa vestida de menino e ela pega um trem pra poder ir pra Londres e tentar encontrar a mãe. E no caminho ela cruza com um lord que é praticamente da idade dela, que se chama Lord Tewkesbury, e é interpretado pelo Louis Partridge, que tá se escondendo da família porque a família quer mandar ele para o exército e ele quer tomar o lugar dele, que é de direito, na Câmara dos Lords inglesa, porque o pai dele morreu acidentalmente e agora é a vez dele assumir o cargo. E os dois acabam, não se entendendo logo de cara, o que é um pouquinho previsível, por assim dizer. Mas, conforme o tempo passa, eles vão alimentando uma amizade e a Enola Holmes descobre que tem alguém atrás do Lord Tewkesbury e ela resolve proteger ele. Ela resolve desvendar o mistério, ver quem é que tá armando e quem foi que contratou um assassino pra tirar ele do jogo. Enquanto o livro é mais voltado pra uma coisa jovem adulta, o filme adota um tom mais pueril, por assim dizer, e ele é voltado mais pras crianças, só que eu garanto que toda a família vai se divertir, porque o design de produção é incrível. Eles transformam Londres em meio que um conflito entre a ingenuidade da Enola, que não conhece o mundo ainda, porque ela praticamente passou o tempo inteiro em casa com a mãe, e com o fato de que ela agora virou uma detetive e ela está correndo perigo, e ela tem dois grandes casos na mão. Ela quer descobrir o que aconteceu com a mãe, a qual ela descobre ser um ícone feminista que luta pela mudança da sociedade, e quem tá atrás do Lord Tewkesbury, que coincidentemente também tem uma visão progressista e quer mudar as coisas. Então tem esse panorama político que coloca a gente bem no final do século XIX na Inglaterra, mas as cenas de ação são muito bem produzidas. A Millie Bobby Brown passou por um intenso treinamento, conforme ela falou em várias entrevistas, para poder lutar de espartilho e de salto e de vestido, e funciona muito bem. E ela tá adorável. O filme acaba sendo uma entrada ótima para o universo de Sherlock Holmes. Só que ela não é a única parte boa do filme, porque a gente também tem simplesmente o Henry Cavill como Sherlock Holmes. Sim, o Superman apenas resolveu encarnar outro personagem icônico
da história mundial, da história da literatura e do cinema. E ele faz um trabalho muito divertido, que resgata aquela construção do Sherlock Holmes que a gente conhece, que é frio, calculista e sem emoção. Só que ele dá pra sentir um tiquinho de emoção nele, e talvez isso tenha quebrado um pouco a essência do personagem. Que foi uma das coisas que o estado do Sir Arthur Conan Doyle criticou quando os livros originais saíram. Pra quem não sabe, o Arthur Conan Doyle foi quem escreveu as aventuras do Sherlock Holmes. Mas não importa, porque o resultado é muito divertido e ele entrega exatamente tudo que a gente espera de um filme desse nível. É mistério, ação e um pouquinho de romance que talvez seja explorado em futuros filmes, caso esse seja um grande sucesso. E além disso, a gente tem o Sam Claflin como o vilão da história, porque ele interpreta o Mycroft. E o Mycroft tem uma mentalidade muito fechada, muito... os homens devem fazer isso e as mulheres devem fazer aquilo. E ele é o que coloca a ideia na cabeça do Sherlock que ela tem que ir para o reformatório. Mas no final das contas, dá certo, essas coisas. A Enola vira a detetive que ela sempre estava destinada a ser. E é um final feliz que também não é exatamente como a gente espera, o que é bastante interessante. E abre espaço para filmes futuros. Talvez o principal problema do filme seja a falta de uma estrutura narrativa mais competente e mais envolvente para o público. Porque quem assina o roteiro é o Jack Thorne, para quem não conhece, é o que escreveu a peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, com a J.K. Rowling. E ele continua errando nas reviravoltas e nos arcos dos personagens. Tá tudo bem claro, quando a gente assiste o filme tá bem claro. Só que é um pouco monótono e ele acaba se perdendo e não sabe exatamente em que direção seguir. E as coisas ficam um pouco forçadas demais. Felizmente, o elenco e toda a produção, principalmente a direção de arte, consegue ofuscar esses deslizes e entregar uma aventura bastante divertida. Bom, gente, essa foi a minha mini review de Enola Holmes, que estreia amanhã, 23 de setembro, na Netflix. E vocês não podem perder. Curtam o vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam depois do filme e se inscrevam no canal e confiram os nossos textos no Cinepop. Também tem uma crítica em texto lá de Enola Holmes. Até mais!